Olá, como você está? Bora lá, continuemos com a nossa conversa matinal, sempre fundamentada nas Escrituras Sagradas, e o presente diário, que é o devocional, que também lemos todos os dias, seus autores, homens e mulheres consagrados ao Senhor, que têm querido compartilhar conosco seus momentos tão únicos, tão especiais. Hoje, quem escreveu o presente diário foi Sérgio Vilmar Marcos, de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ele deu como título Ele nos prova. Texto bíblico, livro do Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao 27. Fez Moisés partir a Israel do mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Os israelitas estavam muito felizes pelo que lhes havia acontecido naquele dia. O Mar Vermelho se abriu, eles temiam não escapar dos egípcios que os haviam escravizado e os perseguiam para matá-los. Mas Deus exterminou os inimigos, afogando-os no mar. Os israelitas ficaram tão surpresos e felizes com o socorro do Senhor que o louvaram em pleno deserto, como mostra o Cântico de Moisés, que está no livro do Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 21. Maravilhados com a estupenda vitória alcançada pelo poder de Deus, os israelitas partiram para o deserto de Sur, convictos de que sempre teriam a ajuda divina. No entanto, depois de caminharem 3 dias pelo deserto, encontraram uma fonte, mas sua água não era potável. Isso foi um teste para os israelitas. Diante dessa situação, o povo murmurou contra Moisés. Que beberemos? No fundo, estavam reclamando contra Deus que os havia socorrido ao abrir o mar. Agora, o Senhor queria prová-los, o quanto criam nele. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Deus se preocupa em atender às nossas necessidades básicas, mas Ele não quer apenas suprir nossas carências físicas, como a da água. Quer também nos dar a instrução e a disciplina, como fez ao povo. O Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. As ordens foram as seguintes: a primeira, ouvir atentamente a sua voz. A segunda, fazer o que é justo diante dele. A terceira, dar ouvidos aos seus mandamentos. E a quarta ordem, obedecer a todos os seus estatutos. E ele prometeu que, agindo assim, nenhum mal viria sobre eles. Dessa forma, o povo foi abençoado. Depois chegaram a Elim, que era um verdadeiro oásis. O Senhor está pronto a cuidar de cada uma de nossas necessidades, física, emocional e espiritual. Mas também seremos abençoados se obedecermos aos seus princípios expostos em sua palavra. Por nos amar, Deus quer nos salvar do mal. Uma vez salvos, Ele nos educa, prova e abençoa. Não o abandonemos. Deus querido, Deus de misericórdia, Senhor da minha vida, Senhor da vida destes meus irmãos tão preciosos, quero te bendizer
por mais esta madrugada, por mais estas primeiras horas desta sexta-feira, dia 19 de dezembro do ano de 2025. Ano que está caminhando para o seu final, e quantas coisas até aqui nós vivemos, quantos momentos o Senhor nos permitiu viver de uma forma marcante, ou porque foram momentos muito bons, felizes, ou por momentos tristes, difíceis de ser vividos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar a tua pessoa, a pessoa do teu Filho, a pessoa do teu Espírito Santo, a Santa Trindade eterna, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, cuidado da vida deste meu irmão, da vida desta minha irmã. O Senhor tem sabido todas as coisas muito mais do que nós imaginamos. Aleluia! Obrigada por tua soberania sobre a nossa vida, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a bondade que tem se renovado todos os dias sobre a nossa casa. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Quantas lutas temos vivido, mas em nenhuma delas o Senhor tem falhado. O Senhor tem deixado por fazer na nossa casa, na vida de cada um de nós. Bendito seja o teu nome. É bom saber que o Senhor tem até nos provado no dia a dia quanto à nossa fé, o quanto nós o reconhecemos como Deus e depositamos nas tuas mãos situações que vão além de nós. Estão muito mais do que nós podemos imaginar para resolver, para solucionar, para responder questões. O Senhor sabe tudo. Obrigada porque o Senhor tem sido conosco. Até naqueles momentos que parece que a gente está meio que sozinho, parece que a gente está algo numa sombra e que não tem quem olhe para nós ou por nós, em nome de Jesus. Eu falo aqui também em nome desses meus irmãos preciosos, que eu sei que muitos estão vivendo lutas ferrenhas, pesadas, lutas que eu não vivi, Santo Deus, mas o Senhor sabe todas elas. O Senhor sabe o peso de uma enfermidade tida como incurável, de uma enfermidade que pode até ser curável, mas que tem sido difícil de passar por ela, de tomar a medicação, de sair de casa e ir a um hospital, pegar a fila. Em nome de Jesus, o Senhor sabe tudo, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus que se inclina dos céus e olha para cada um dos seus filhos e sabe da dificuldade de cada um. Quantos aqui ainda hoje sairão pela manhã para buscar esse tratamento? Ou até para buscar uma oportunidade de emprego, uma oportunidade para ganhar um dinheirinho a mais e suprir a sua casa? Ou aquele que nem oportunidade tem tido de trabalho, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe do que eu estou dizendo. Ou daquele que está dentro da sua casa com a sua esposa, ou ela com o seu esposo, com dificuldade de se olharem um no olho do outro e resolverem aquilo que precisa ser resolvido, tratar aquilo que precisa ser tratado, seja com relação a eles mesmos, seja com relação a seus filhos, com relação a dívidas que formaram. Em nome de Jesus Cristo, Deus de amor, de misericórdia, intervenha na casa dos teus servos, na casa daquele que ainda nem se firmou ainda contigo e precisa do teu olhar misericordioso para que haja resgate de vida, que haja uma transformação espiritual na sua própria vida, no seu casamento, na sua jornada, em nome de Jesus Cristo. Deus de poder, eu creio que o Senhor é um Deus de poder, o Deus que é soberano, o Deus que sabe tudo. Oh, Santo Deus! Este grupo que tem um número imenso aqui de pessoas, ao meu ver, um número tão grande, eu não sei quantos, de verdade, investem tempo ouvindo esses nossos momentos aqui. Esses momentos que eu falo com o Senhor, esses momentos que eu leio a tua palavra, mas eu quero clamar a ti, que aquele que tem ouvido o que temos conversado, Senhor, consiga se render aos teus pés, abrir seu coração e entregar de verdade o seu caminho a ti, Pai. Entregar cada detalhe e sossegar o coração nas tuas mãos, para que viva ainda neste final de ano o verdadeiro milagre da transformação, da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre da
da cura física, da cura espiritual, abrindo olhos e destampando ouvidos, fazendo as pernas se firmarem novamente e saírem andando, tudo na tua direção. Tudo seguindo o teu caminho, tendo a Jesus Cristo de verdade como o caminho, a verdade e a vida, entendendo que não há outro caminho senão Jesus Cristo para chegar no Senhor, no Pai. Aleluia! Oh, Santo Deus! Eu quero te agradecer, porque esse tempo aqui para mim é um alimento todas as manhãs, é a minha referência para sair de casa nesta manhã. O Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe do compromisso que eu tenho e o quanto eu quero cumprir esse compromisso com excelência, bendizendo o teu nome, fazendo o melhor que eu puder fazer para a tua glória e louvor. Que seja assim com o meu amado, que também daqui a pouco sairá para o seu trabalho. Que seja assim com este meu irmão, minha irmã, que me ouve neste momento. Aquilo que realizarem no dia de hoje, que seja com excelência, não para que cada um seja exaltado, mas que o Senhor seja bendito em suas vidas, reconhecido como aquele que os tem capacitado para fazer o que tem feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, o meu pecado, o pecado do meu irmão, o pecado da minha irmã. Perdoe-nos, Pai. Ajuda-nos a identificar cada um desses pecados e a não cometê-los de novo. Vem conosco, faz isso conosco, que o teu Espírito Santo mexa conosco no dia de hoje. Trabalhe em nós, aqueça-nos com a tua presença e faz de nós gente muito melhor, gente grande nas tuas mãos, para a glória do teu nome, por onde andarmos no dia de hoje, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Que seja assim, meu Senhor, que seja assim. Querido, querida, bora. Sexta-feira, tá fechando mais uma semana, né? A gente ainda tem o dia de hoje para trabalhar, para fazer tantas coisas, seja como for. O que chegar às suas mãos, faça o melhor que você puder. Faça mesmo, com excelência. Faça como se fosse para o Senhor. Vai ser muito melhor. Oxe! Ele há de lhe dar um bom dia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, não. Grandes coisas estão por vir.